Olá, sejam todos muito bem-vindos à Log Conference, um evento construído e pensado com muito carinho para todos os profissionais e empresas da área de logística, né? Então, um evento que tem o propósito de levar conhecimento de qualidade a todos os profissionais e empresas que nesse momento não podem ir aos eventos presenciais. Então, a Log School, junto à Freshfire, se juntam com esse propósito de levar o melhor conteúdo que a gente, né, tem aí no mercado para todos os profissionais e empresas em todas as verticais da logística e da cadeia de suprimento, tanto a base tecnológica, a base econômica e de tendências, a base de capacitação, de carreira, de mercado, enfim, dos pilares essenciais de planejamento, de processos dentro da cadeia de suprimento e logística. Espero que vocês tenham aí uma semana especial de palestras que contribuam, sejam um marco na caminhada de vocês. Então, eu, Viviane Pimenta, CEO da Log School, uma empresa que tem como viés trazer conteúdo, né, desenvolver conteúdos abertos e fechados, né, para o mercado de logística e supply chain, por meio aí de um conjunto de profissionais que entendem o que o mercado tem, trazendo o melhor conteúdo para vocês. Temos hoje aí como especialista convidada da Log Conference, a Rosana Correia, que vem bater um papo com a gente hoje sobre a Revolução 4.0, emplacou ou não emplacou? Essa é a resposta que nós vamos ter aí hoje com a Rosana. Eu vou deixar aqui a Rosana para se apresentar, né, a sua caminhada profissional. Eu aqui representando a Log School e a Log Conference, deixa aí aberto para a Rosana falar um pouquinho sobre toda a experiência que ela tem aí de mercado. Olá, tudo bem, Vivi? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Enfim, eu acho que eventos como esse são grandes oportunidades para que os profissionais possam interagir, enfim, aprenderem mais. E da minha formação, eu hoje sou Head de Marketing, Inovação e Transformação Digital da Amazon Transportes. Sempre atuei envolvida no segmento de logística, pelo menos meus últimos 17 anos, passei pela área operacional, enfim, trabalhei muito como rato de armazém, enfim, trabalhei uma parte da vida ali dentro. Atuei dentro da área comercial, foi bem legal também, uma experiência de alguns anos. E aí, na área de marketing, ela acabou se tornando a minha ferramenta, tipo, minha ferramenta nos últimos 2 anos aí, né, atuando na área de vendas. E, enfim, Vivi, eu acho que, eu não só acho, como tenho certeza que emplacou e ela precisa agora, mais do que nunca, de se reinventar mais e de se abrir para possibilidades. Ela já é uma realidade hoje dentro das empresas, enfim, de logística, né? A gente sabe que em outros países até já passaram dessa revolução, já estão em outras revoluções, né? E já estão um pouco além da gente, mas, de certa forma, eu acredito que essa talvez possa ser o diferencial para esse momento que está para vir, né, que a gente está vivendo nesse momento, e que vai precisar de muita criatividade, muita inovação, muita vontade de transformar um cenário, né, desse. E eu acredito que a Revolução 4.0, sem dúvida, vai ser uma das ferramentas que vai facilitar isso para a gente, né? Para quem estiver aberto, né? Eu acho que o mercado hoje se concentra em possibilidades de poder estar aberto ao mercado, ao conhecimento, ao aprendizado. Hoje a gente tem que sair um pouquinho, né? Levantar a bunda da cadeira, praticar o famoso LBD, né? E conhecer LBC, né? E conhecer um pouco como as coisas acontecem na realidade, né? Os profissionais hoje que, de certa forma, não desenvolverem a criatividade, a,
ou seja, eles estarem prontos para aprender, eles sempre vão achar que a tecnologia vai substituí-los, né? Eu acho que isso é inerente, a gente não vai conseguir mudar, né? Eu acho que a tecnologia, de certa forma, ela substitui o homem, sim, e isso é hipocrisia assumir que isso não vai acontecer. Mas, enquanto profissional de logística, a gente tem que estar apto, né, a essas transformações. E pensar que, por trás da máquina, sempre vai ter que ter alguém para programar, sempre vai precisar de alguém, né, para alimentar de dados, para tomar as decisões a partir desses dados. Então, eu acho que os profissionais hoje de logística, eles têm que estar um pouco mais abertos a esse conceito de revolução 4.0. Eles ainda estão, a gente ainda está alguns profissionais ainda estão numa fase antes, sabe? De achar que aquilo vai tirar o emprego deles, enfim. E esperam muito da empresa, né? Hoje os profissionais, eles esperam muito da empresa, acham que a empresa é que tem que desenvolver um plano de carreira para eles, e hoje em dia isso aí mudou, é você que define seu plano de carreira, isso tem que estar na sua mão, não na mão da empresa, né? Porque em cenários como esse que a gente está vendo agora, que está na mão de quem? Né? Está na mão da pessoa, né? E, enfim, então eu acho que o perfil do profissional de logística hoje, ele tem que ter a capacidade de liderar, uma das principais características, assim, eu acho que a pessoa tem que ser comunicativa, enfim, como que uma pessoa de logística não vai ser comunicativa, entendeu? Como que uma pessoa de logística não vai saber como conversar com um caminhoneiro, né? Como conversar com um diretor, como conversar, né, enfim, com o porteiro, enfim, não importa, né? Mas a forma da habilidade de se comunicar ele tem que ter. Se não tem, então tem que tratar. Tem que tratar, tem que saber entender o que está dificultando a estabelecer essa comunicação. Eu vejo algumas pessoas que assim, não se comunicam, elas parecem robôs e não manda fazer diferente. Então, esse tipo de profissional, sinto informar. E não é culpa da logística nem da crise, entendeu? É você que está dormindo no ponto, entendeu? E você toca num ponto muito importante aqui, que é justamente o profissional que está aberto e o profissional que não está aberto, né? Eu também concordo plenamente, Rosana, que a revolução, ela mais do que emplacou, na verdade, ela já está aí, né? E, na verdade, como a gente sabe, né, existem países que já estão emplacando o 5.0 e nós estamos entendendo a importância do 4.0 aqui, né? Enfim, não tem nada de errado, mas a gente precisa entender que ela está aí, que existe uma série de transformações que vão ocorrer nesse cenário. Sem dúvida. Né? Mais do que nunca agora, né? Onde a gente precisa reduzir custo, onde a gente precisa sobreviver, né? Então, a política da sobrevivência é o que vai manter o mercado. Então, desculpa aqueles, infelizmente, que acham que a tecnologia toma emprego. Na verdade, ela toma porque ela precisa continuar a se tornar competitiva. Que a gente vai ter que pensar o que vai acontecer com essas pessoas que não fazem nada, a gente vai ter que pensar, uma hora a gente vai ter que pensar nisso, mas a gente tem que ser real com relação ao que está acontecendo no mercado. Nosso papel é falar de logística e do perfil que o profissional de logística, de certa forma, ele tem que ter, né? Então, outra característica que eu vejo, enfim, às vezes a gente vê algumas empresas de logística que parecem, é até feio falar, e comparar, mas parecem órgãos públicos, onde as pessoas não se movem, não interagem com o que acontece em volta. Você pede ajuda, não consigo, e você não consegue sair daquela situação, ninguém te ajuda, né? Então, a empatia, né, dentro das organizações são uma das qualidades hoje que, se você não tem mais, sabe, eu sei que vai parecer, né? parece até um pouco aquele papo, né, dos politicamente corretos, né? Mas hoje em dia, sabe, o profissional que não tem um pouquinho de empatia pelo próximo, de que ele mandou o caminhão numa situação que ele vai chegar lá numa sexta-feira depois do horário, e você não avisou ele dessa possibilidade. Enfim,
tem N situações que, se a gente não se coloca no papel de quem está fazendo, é por isso que você ganha problema, você arruma problema. Porque aí, É quando o verdade. caminhoneiro lá na ponta solta a carga no meio da estrada e vai embora, né? Aí a culpa é do caminhoneiro, né? Então, a gente ou seja, a questão da empatia, eu acho que tem que ser fundamental hoje para a gente poder trabalhar profissionalmente dentro de qualquer organização. Acho que E aí, hoje, onde que a gente está, né? Na Revolução 4.0, né? Que é o momento vivido. Contextualiza para mim, qual que é a sua análise aí de todas as revoluções que nós já passamos, né? Quais que foram as oportunidades, os desafios e hoje, né? Com todo esse aprendizado de todas as revoluções anteriores, qual é o viés principal da Revolução 4.0 aí? eu acho que a Revolução 4.0, eu vou voltar depois em cada uma delas, mas acho que é importante a gente reforçar que a Revolução 4.0 é a revolução da conectividade, onde a gente começa a perceber a importância da informação e da conectividade das coisas, né? Então, a partir da Revolução 4.0 surgiu o Varejo 4.0, surgiu Logística 4.0, que trabalham basicamente com esses conceitos de conectividade, enfim. Então, por exemplo, dentro da logística, né, a gente tem aí tecnologias como a IoT, que, enfim, que você consegue fazer a rastreabilidade de carga, ou seja, então tem a ver muito com conectividade. Você tem gestão de entrega, onde também está ligado diretamente com a conectividade, porque o cliente precisa saber exatamente onde a carga está, né? Você tem outras tecnologias como, por exemplo, gestão de pátio, né? Que é mais uma, são ferramentas que vão te dar o suporte e a inteligência para melhor operar o pátio, e você ter um pátio com maior fluidez. Enfim, O próprio blockchain também na logística que está se despontando cada vez blockchain, mais. você tem também a parte de blockchain. Blockchain está muito no começo ainda, né? Uhum. E eu acho que ele vai ser muito disruptivo quando a gente começar a perceber mais isso na mão da gente. Eu ainda não vejo, vou ser bem sincero, só se for outras organizações, mas eu não vejo o blockchain ainda tendo Pegou essa ainda não. não pegou, ainda não tem tecnologia ainda que esteja implantando isso. Mas quando vier, vai dar credibilidade de todo o processo da cadeia de suprimentos, Uhum. da rastreabilidade da cadeia de suprimento. Então, imagina, quando você importar um item lá da China, você vai saber exatamente todas as especificações do produto com uma única leitura, você vai ter toda essa informação e acompanhamento, né, dessas informações a partir do momento que ela chega num outro porto. Então, a fluidez da informação ela é fidedigna, né? Então, acho que Uhum. isso vai dar um outro salto aí para o comércio exterior, com certeza, Uhum. né? Então, e a gente tem também uma outra vertente muito forte, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai ser a outra revolução que está para chegar aí na gente, né? Que é o processo e a capacidade dos sistemas terem de ter inteligência em sua própria operação, ou seja, ele aprender com o processo e fazer da forma correta. Imagine isso dentro da logística. Uhum. Aprender com o processo e fazer ele de forma correta. Então, dentro da logística, isso vai ser uma outra disrupção, né? A gente vai ser um outro salto que a gente vai dar nesse sentido, né? Na questão da inteligência artificial, mas eu acho que a 4.0 está de bom tamanho nesse momento, né? Onde a gente, de certa forma, a gente precisa trazer vamos dizer assim, essa psicologia para dentro da área da logística, porque muitos falam que enfim, a gente vai ver muito desses comentários onde todo mundo fala que tecnologia está muito ligado ao investimento, né? Investimento não, a gasto, né? Tem que pôr sistema. E a gente tem que começar a entender que hoje tecnologia é diferencial. Se você não tem tecnologia, você, de certa forma, está brigando com empresas de logística que não tem caminhão. Uhum. Né? Na verdade, a Revolução 4.0, a gente vê que a cada revolução o tempo se diminui, né? As Tem. revoluções
anteriores, elas demoraram muito tempo. Vamos Hoje, lá. com a tecnologia, com os sistemas que gerenciam os processos, que existem vários aí no mercado, eles estão impulsionando um tempo de revolução menor se comparado às revoluções anteriores, né? Sim, é verdade. As revoluções anteriores, elas ocorreram com uma distância maior e foram diminuindo, tá? Então, a gente tem a questão da primeira revolução, que a gente chama de primeira revolução industrial, que ela foi baseada no vapor, né? Enfim, quando surgiram aqueles trens, né, movidos a vapor, navios movidos a vapor, onde a gente percebeu a importância de poder andar a distâncias maiores no menor tempo, né? A segunda grande revolução foi a segunda revolução industrial, onde a gente começou a viver a era da ciência e da produção em massa, né? Acho que um exemplo muito simples desse período é a época de Ford, né? Isso aconteceu no século XIX, enquanto que a primeira revolução ela aconteceu, só para você ter ideia, no século XVIII. Tá? Ou seja, demorou 100 anos da primeira para a segunda revolução. A terceira revolução, acho que muitas pessoas daqui já viveram, que é a revolução das tecnologias digitais. Né? Foi quando houve a grande explosão de uso de computador por todo mundo, que surgiu a possibilidade, isso aconteceu dentro do século XX, onde a gente começou a ter computadores pessoais, enfim, foi um outro grande salto, né, para o mercado empresarial, a questão de utilizar a tecnologia digital. A quarta é essa que a gente está utilizando, né, que ela, na verdade, é a mais disruptiva de todas, né, porque ela aconteceu que já avaliando já questões como veículos voadores, carros, né? Enfim, então começa a pensar a questão da clonagem, né? Enfim, é uma revolução onde a gente tende, né? Tende a ficar por um bom tempo aqui no Brasil, porque a gente ainda tem muito a explorar. Acho que o principal ponto mesmo é o tempo de exploração. E a Revolução 4.0 tem um outro ponto que eu também acho super interessante citar, é que é a revolução que está permitindo, de certa forma, a comunicação democrática das pessoas, né? De poder comunicar, né? Antigamente era muito mais difícil falar por telefone, né? Como é que a gente ia fazer um encontro desse se não fosse presencial, né? A tecnologia, ela vem democratizando, né? É o Tanto processo de fora da comunicação. logística como na logística, né? Exatamente. Com a automatização dos processos, e além, eu acho que democratizando, ela gera uma confiabilidade, ela gera essa agilidade tão falada da Revolução 4.0, né, que a gente vê aí no mercado, né? Eu não sei se você concorda, mas eu acho que a Revolução 4.0 ela está pautada na tecnologia, no aprendizado constante na rede de conectividade, né? Eu acho que é o network constante, enfim, a possibilidade, essa democratização das tecnologias que faz com que tudo esteja conectado, tanto os processos como pessoas. Você concorda nesses 3 pilares da revolução? Concordo, sim, e é importante frisar, porque assim, a gente sempre, essa questão da democratização, né, da comunicação e do aprendizado também, né? Eu me lembro de situações que eu vivi onde eu não tinha condições de pagar para estudar, o computador foi o meu maior meio de aprendizado, assim, né? Eu busquei informação aqui e ela me direcionou aonde eu deveria buscar informação, né? Então, as pessoas têm que entender que o computador ele é uma das ferramentas que, sem dúvida, aproximou, né? Vai ver, aproximou a gente, né, Vivi? Porque a gente se conheceu dentro do Tudo por LinkedIn, meio digital. tudo por meio digital. Se não fosse por meio digital, você está em Minas, eu estou aqui. Que oportunidade talvez nós teríamos, né? De ter se encontrado, batido um papo, enfim. E a gente ter, de certa forma, avançado nas possibilidades que a gente vê.
até mesmo esse evento, né? Que nem você falou, a realização dele por meio digital e o encontro dos realizadores, né? A Log School e a FreshFi, que são os realizadores da Log Conference, também se encontraram por meio digital e a tecnologia aproximou. E eu acho que uma coisa muito importante também que tem quando a gente fala no pilar conectividade é o propósito, né? Então, acho que o mercado hoje pede dos profissionais e das empresas um propósito muito forte. Então, esse evento é um exemplo disso. FretFi e LogSchool tiveram ali uma conexão de propósito para trazer esse conteúdo. Agora, o mercado está pedindo que o profissional ele tenha esse propósito, né? Onde que eu quero chegar, o que eu quero entregar, tirando só esse viés de financeiro, de receita. A receita ela é importante, ela continua como um viés custos e receita muito importante nas operações logísticas, mas você ter um propósito de o que você está entregando, né? Que benefício que você está levando para o seu cliente lá na ponta, faz toda a diferença na escolha do consumidor pelo seu produto, pela sua entrega. Você concorda com isso, Rosana? Não, sem dúvida. Eu acho que ah, até a gente olhando todo o cenário atual, a gente fala a questão da comunicação. Imagine se esses cientistas que hoje se comunicam não tivesse a rede para poder se comunicar. Como que isso era antes, né? Então, a comunicação, sem dúvida, se tornou um dos principais meios de possibilidade de virar esse jogo. Até a gente estava discutindo até pouco tempo atrás que os comerciantes estão dando um jeitinho de negociar via WhatsApp, né? Ou seja, de fazer negócio via WhatsApp, eu pensei na possibilidade, na oportunidade de empresas que vendam lojas, né, virtuais. Assim, bom, o pessoal vai vender muita loja nessa época, que nada, ninguém está na loja, está todo mundo fazendo a venda por WhatsApp mesmo, que é o que tem na mão, né, e utilizando a capacidade de se comunicar. Né? E aí cai na vertente da inteligência artificial, né? O WhatsApp ele tem uma inteligência artificial embarcada ali e quando a gente fala que tem países, né, como China, Alemanha, que estão lá já engatando a quinta revolução 5.0, né, que já estão mais engajados ali nesse processo tecnológico, a gente vê que em algum momento vão se dar esses passos, né? É o que você falou, às vezes a gente achou assim, a loja virtual ela vai ser o boom agora. Talvez não, né? O que a gente já tem na China lá, que é o WeChat, que é o WhatsApp deles lá, que hoje é um tomador de pedido, a gente tem essa tendência agora sendo vislumbrada nos estudos hoje aqui para o país, e isso vai fazer toda a diferença nas operações logísticas, nas tecnologias que vão trazer para gerenciar esses processos, porque além de agilizar, também traz mudanças inovadoras, né, centralizando ali, né? Então o WhatsApp ele tende a ser, como lá na China a gente tem o WeChat, ele tende a ser um tomador de pedido. E isso vai ajudar a logística como um todo, né? É verdade. Você sabe que na logística o WhatsApp, eu tenho o prazer de conhecer a operação, de atuar em algumas operações com o pessoal de contratação, o pessoal operacional mesmo, que conversa muito com o caminhoneiro, e eles usam o WhatsApp o dia inteiro para fazer controle de rodagem, eles tiram foto de quantos quilômetros, enfim, eles percorreram, para ter controle de pagamento de KM. E eu falei assim, nossa, mas é assim? Eu falei assim, não, todo mundo manda foto e a gente vai pagar pelo KM percorrido. Eu falei assim, não precisa nenhum sistema mais. Não, a gente tem um sistema em paralelo que controla também, mas é uma forma da gente dar validação no processo. E a gente sabe, né, Vivi, que logística basicamente é processo, né? E eu que vivi dentro da área de logística durante esses 17 anos, que passei por todas as atividades, a gente nota a dificuldade das pessoas entenderem processo dentro da logística. Você pode perceber que a maioria dos erros acontecem porque não existe processo. Não existe processo para corrigir, não existe processo para desenvolver, corre a solto do jeito que Deus dá, né? Então, dentro da logística, a questão, o processo é uma das coisas mais importantes. E esses sistemas, eles vêm justamente para facilitar esses processos.
né? E aí vem de encontro, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele traz, né, justamente o que a gente falou aqui, como as principais tendências para 2020, o boom da inteligência artificial, muito, em todas as áreas, inclusive emplacada na logística, essa conectividade, né, que a gente vem falando, e o boom das logtechs, né? A gente tem já estava previsto e aí foi formatado, né, em cima dessas pesquisas mundiais, que a gente tem em 2020, mesmo, e eu acredito, com um olhar muito positivo, que mesmo com esse cenário pandêmico, essa força, né, esse boom das logtechs que já estavam previstos para 2020, ele se permanece porque a pandemia ela está fazendo a tecnologia ter uma maior força, né? Essa questão da conectividade, da informação, dos controles dos processos, né? A gente tem até que pode citar como exemplo aqui a FretFly, né, que é um dos realizadores desse evento. Ele tem um sistema, né, que atua nessa integração moderna via web, né, entre a indústria, a programação de carga, né, de forma automatizada, e realiza a gestão toda, né, do processo de cargas, né, desde a indústria até o transportador aí com track online, entre outras logtechs que estão explodindo aí, trazendo a parte de entrega, né, de delivery. A gente tem também uma explosão aí, e que vem, eu falo que assim, vem trazer essa democratização, ajudando o pequeno, médio e também o grande, né? E Sim, a gente sim, sabe que a economia ela é fomentada muito pelo pequeno e o médio, né? E a sim. logtech, as startups como um todo ajudam muito esse setor, né? Que movimenta a economia, né? Sem dúvida, principalmente atualmente, né? Os pequenos e médios hoje são a maior concentração de atividade econômica no país, isso a gente sabe, né? Eles movimentam, acho que é 40% da atividade econômica do país. Então, eles têm uma importância muito grande nesse conceito todo, né? Agora, a questão mesmo do uso da tecnologia, ela vem a favorecer esse momento, né? Agora, indo na questão das logtechs, eu acho que as logtechs, elas vêm um pouco, sem dúvida nenhuma, nesse momento trazer aquela questão mesmo de que a gente precisa de uma especialização à distância, né? Ou seja, a gente tá tendo, vai ter que ter essa necessidade, ou seja, de cada vez menos acúmulo agora de pessoas, né, nos ambientes. Então, acho que a questão do ensinamento via rede vai dar essa possibilidade da pessoa mesma buscar essa ferramenta, aquilo que ela precisa. Então, ou seja, eu preciso me especializar em inventário, né? Ele vai lá e busca o inventário, né? Uhum. Minha empresa está com necessidade de gerir todo o processo de gestão de coleta e entrega. Ele vai lá e compra um sistema da FretFly, né? Então, ou seja, hoje as ferramentas elas estão aí para a gente poder usar. Mas se eu esse é o pensamento da maioria do mercado de logística, eu digo, do pessoal operacional em média. Eles têm muito medo e muita resistência à tecnologia. Eles têm Uhum. muito medo de achar e acham que a tecnologia vai substituir o trabalho deles, né? Uhum. Que de certa forma vai, e é por isso que ele tem que estar ligado e ligeiro em estudar, tratar, em se capacitar, mas não só exclusivamente na parte técnica. A gente tem visualizado no mercado mudando um pouquinho o perfil profissional das pessoas nesse momento, tá? Antigamente a gente tinha aquele profissional muito comprometido, com uma longa carreira, né, dentro da empresa, como a gente já comentou, que é a empresa que definiria esse plano de carreira, e hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje é um pessoal que tem que ser um pouco mais dinâmico nesse processo, tem que ter um conhecimento um pouco mais abrangente, como a gente já citou também, né? Uhum. Ou seja, o profissional de logística ele não pode ser somente aquele cara que saiba fazer, por exemplo, emissão de CTE, por exemplo. Né? Ele nunca tentou outra coisa, né? Então ele só Uhum. sabe emitir CTE, e se pedem ele para fazer outra coisa, ele não quer fazer, ele quer fazer a emissão de CTE. O que eu digo é Uhum. que a gente tem que quebrar essa resistência do setor à inovação,
né? A gente tem que quebrar um pouco essa resistência com relação à tecnologia, porque, insisto, a gente vai entrar numa era de sobrevivência e quem não for rápido vai ser engolido pelo processo, infelizmente vai deixar de existir. É isso É, que eu tenho medo com os pequenos e os médios, sabe? Eles é, precisam procurar orientação, eles precisam estar pautados de profissionais que apoiem eles nesse momento, né? Para buscar opções mais competitivas, mas onde ele consiga melhorar o processo. Tá? na verdade, dando até sequência nesses 3 pilares que nós falamos, né? Que a tecnologia que ela chegou sem pedir passagem, ela está aí instalada, né? E que às vezes gera assim uma insegurança no mercado, nos profissionais, mas como a gente já conversou várias vezes nos nossos bate-papos aí virtuais, né, Rosana? Quando a empilhadeira chegou lá anos atrás, ela foi uma revolução tecnológica, né? A gente saiu de um trabalho braçal para um trabalho com um equipamento mecânico, né? Então, assim, toda mudança ou toda tecnologia, ela gera um desconforto, gera uma insegurança, né? Mas é necessário realmente, e aí essa preocupação sua é super relevante, principalmente com o pequeno e com o médio, de se capacitar. Porque não adianta não eu ter pode demorar muito, entendeu, Vivi? Não pode demorar muito, porque aí o mercado começa a engolir as empresas, aí a culpa é sempre do governo, ou a culpa é sempre do outro, e nunca ele perceber que precisava ter se capacitado e ter melhorado o processo dele. Né? Eu vejo empresas que têm 30 anos de mercado e hoje estão numa pindaíba, né? Mas por quê? Porque ele sempre achou que ele ia nadar de braçada no mar, que ele nunca ia ter uma... Assim como o taxista teve o Uber, a gente está tendo aí as empresas de logística, está tendo as empresas de tecnologia que estão fazendo logística. Né? É verdade. Né? E fazendo muito bem, por sinal. Né? E na verdade, hoje, um pequenininho ele pode surpreender um grande e tomar o local do grande. Alguém pensou que as locadoras, né, iam sair com a Netflix, né? A Netflix surgiu, né? E ficou grande. Então, tem que ser rápido mesmo, porque as pessoas precisam se capacitar. Hoje se muda muito rápido, né? Existem novas soluções, existem novos conceitos sendo renovados, sendo melhorados. Então, entrando para esse segundo pilar, né? Além da tecnologia, que eu acho que as empresas e profissionais têm que estar conectados com o que está acontecendo e o que faz sentido para a sua operação logística e trazer essas melhores soluções para a operação logística, como também se capacitar. Hoje a gente sabe que a educação moderna, a gente até comentou também no nosso bate-papo, é a educação self-service, onde você vai complementando a sua formação, e é o que você falou, né? O mercado hoje pede um protagonismo, o plano de carreira é seu e não da empresa, né? Você mesmo falou, né? Se eu quero ser gerente, o que eu preciso fazer para chegar... Me tornar gerente, né? E outra, as logtechs, elas vêm justamente para apoiar nesse processo. A gente não pode só ver logtech como concorrente, né? Porque elas, enfim, elas também estão aí para apoiar a gente nesse processo todo, né? Enquanto que, como é que a gente faz para se especializar nisso? É através de você buscar... Lembra no sentimento que eu comentei com você, que quando a gente é criança, a mãe ensina a gente que a gente não pode ser curioso, né? Ou seja, a gente é tolhido naquele momento que a gente não pode ser curioso, que a gente tem que ficar na da gente, que a gente, né, não pode se meter na conversa dos outros, que a gente não pode ser curioso. E hoje falta para o profissional essa curiosidade, sabe? Essa curiosidade em querer entender como é que aquele cara faz e ele não faz. É verdade. E, na verdade, a própria estrutura de aprendizado de escolas, né, ainda não promove muita criatividade. E aí a gente tem aí agora iniciativas no mercado de cursos menor, por exemplo, a Log School, ela tem esse viés de gerar o aprendizado por meio da prática, da criatividade. Né? E a gente vê que é para aí que, na verdade, o mercado caminha, por essa busca de aprendizado constante, e as instituições de educação elas precisam se reinventar para dar esse devido apoio ao mercado, né? De entregar profissionais em que
aspectos criativos, né? Que eu acho que esse é o E desafio, outro né? perfil, não só a gente sempre coloca muito a nível médio, né? Agora, a questão de pensar em inovação, ela não vem de baixo para cima, não, viu, Vivi? Ela tem que vir de É cima verdade. para baixo. E se o dono da empresa é uma pessoa que pensa como há 20 anos atrás, não vai ter aquele cara que queira ser o desbravador da inovação dentro da empresa, ele não vai ter espaço. É Ele vai verdade. sair fora. Criatividade e inovação, a gente tem que criar espaço para que ela aconteça, né? Exato. A gente também tem que sair um pouco do papel de protagonista e a gente se colocar como um papel de espectador no processo, né? A gente É tem que verdade. deixar que esse processo de inovação aconteça a partir das pessoas, porque É são verdade. elas que vão te dar os instrumentos para que você faça algo diferente. Sabe que eu trabalhei durante muitos anos numa empresa onde eu falava sempre para o meu chefe, eu falava assim, as respostas que você precisa estão aqui dentro. Enquanto você ficar contratando consultoria para te dar as respostas que você precisa e não ouvir as pessoas que você precisa ouvir, né? Que de certa forma estão te dando, mas você está achando que elas estão fazendo corpo mole, mostrando que o cenário de mercado hoje é completamente diferente, porque sempre a gente também comentou dessa briga do comercial com o operacional, né? Que o operacional sempre se sente injustiçado, ou, enfim, porque sempre é o que faz a movimentação de todo o trabalho, enquanto o comercial tem que, de certa forma, vive numa boa, que sai no horário, né? Entra no horário, sai no horário. Mas a gente sabe, sempre teve essa rivalidade, mas, na verdade, a gente só tem que entender que tudo é um processo, um depende do outro para que aconteça. Então não adianta também eu carregar caminhão se eu não tiver cliente, e não adianta também eu ter cliente se eu não tenho quem carregue o caminhão, né? Você enxerga essa reestruturação de processos e sistemas na logística como algo vivo nesse momento, Rosana? Eu vejo isso muito vivo, mas as empresas elas estão tendo ainda um delay ainda nesse processo de aceitar o novo. Tá? Elas Uhum. estão muito ainda resistentes que elas não podem ter o novo, porque elas não vivem um momento muito satisfatório. Sabe aquela história do fresquinho porque vende mais e vende mais porque é fresquinho? É a mesma Uhum. coisa. Eles nunca se Uhum. acham preparados para assumir o protagonismo de uma inovação, mas em contrapartida eles não têm a iniciativa de promover isso dentro da empresa deles. Então eles acabam sempre ficando no mesmo lugar. Os profissionais se desmotivam porque eles sabem que eles estão numa onda, num barco, onde que se continuar desse jeito não vai ter mercado para eles. É isso que a gente está observando. Se o mercado, se os pequenos e médios não se estruturarem rápido, não se organizarem rápido, eles vão ser engolidos pelos grandes. Nós vamos se resumir a 20 empresas de logística e 30 de transporte. O protagonismo hoje é fundamental. Sim, é fundamental. Se você não tiver hoje profissionais que entendam valor no seu produto e que consigam é, entender que são necessários acessórios para que a máquina de fato gire e você tenha resultado, repito, hoje vender não é mais sentar e fazer 50 ligações. Hoje, logística não é só mais carregar 30 caminhão e descarregar 30 caminhão. A gente tem outras coisas que a gente precisa agregar, porque isso já ficou obrigação, né? Isso já É, é obrigação dentro do processo de logística. No processo de venda, volto a repetir, a ferramenta de comunicação que a gente tem para falar com o cliente é essa. é verdade. E aí esse protagonismo dentro desses pilares, né? De vislumbrar e enxergar as tecnologias que estão disponíveis no mercado, né? Eu falo que o arrependimento de não ter tentado, ou seja, a falta de protagonismo pode tirar alguém do mercado, seja profissional, seja empresa, né? O protagonismo no desenvolvimento do próprio conhecimento, né? Então, o mercado já pede que as pessoas e as empresas tenham uma inteligência embarcada. E isso é por meio de um protagonismo, né? De uma busca mesmo, né? Você pode ter certeza, daqui 5 anos, o profissional de logística que não entender processo, Tá é, fora. sinto muito. Ele Ah, vai estar é fora. verdade. Se o É verdade. profissional de logística não entender que ele tem que
saber mexer com o básico da tecnologia, que ele é um cara que tem que se atualizar todo mês e fazer um curso gratuito, que a gente recebe aqui no celular 20 por mês. Se ele tem que participar, que tem que se envolver, ele tem que se relacionar, ele tem que olhar no LinkedIn todo dia 1 hora para ver o que está acontecendo pelo mundo. Como é que esse cara vai estar no mercado? Que é o terceiro pilar, né? A conectividade. O LinkedIn, entre outras formas, promove essa conectividade, né? Mas qual que é o recado que você daria para essa importância da conectividade na Revolução 4.0? Ó, dentro desse processo todo, a conectividade é o que vai fazer a diferença de agora em diante. Ele vai ser fundamental para que as empresas saiam dessa situação que a gente está agora. Entendeu? Eu acho que a capacidade de se conectar. Então, por exemplo, eu tenho uma transportadora que faz o norte, você tem uma transportadora que faz o sul. Ah, beleza. Então, ó, eu vou de norte para sul e você manda de sul para norte. Beleza? Beleza. Ah, mas e os meus clientes? Você vai tomar meus clientes? Eu faço de norte para sul. Você faz de sul para norte. Ponto. É isso aí. Né? Então, assim, a gente define muito bem os limites de cada um. Então, ou seja, essa possibilidade. Mas esse mercado é aquilo, eles estão despertando para isso. Que se a gente não se comunicar, se a gente não tiver a possibilidade de mesclar negócios, de trabalhar com logísticas colaborativas, processos colaborativos, eles vão ter dificuldade. Sabe? Se eles não saírem de dentro da ostrinha deles, dos 30 anos que eles estão ali, não vai conseguir. Entendeu? Eles vão ter essa dificuldade, infelizmente. Tá? Então, a conectividade seria essa desenvolvimento de parcerias, estar presente nos canais profissionais, como LinkedIn, entre outros, né? Fomentando esses contatos e fomentando essas oportunidades. Inclusive, toda crise traz desafios, mas traz oportunidades, né, Rosana? E às vezes, o protagonismo gera o positivismo, né? Aquele que é mais protagonista e positivo, ele vai enxergar mais as oportunidades nesse momento, né? Na verdade, aquele que está no protagonista, ele já está pensando o que ele vai fazer depois da crise. Aquele que, na verdade, tem o negativismo, ele está vivendo a crise e está chorando todo dia quando ele assiste a televisão, entendeu? É então, verdade. Infelizmente é triste, eu sei, mas a gente já tem que estar pensando e retomando. Como diz uma amiga minha, a cada notícia ruim é um lanche, né? E não adianta, né? Vamos ser protagonistas, né, Rosana? Não dá, vamos parar, né, de mimimi, vamos que vamos. A gente tem que ser o protagonista disso. Não vai adiantar, não vai resolver, entendeu? A gente tem que assumir o protagonismo. E sem ter medo da tecnologia, né? A tecnologia, ela vem para a gente andar de mão dada. Não é um vilão no processo. Não é um vilão no processo, com certeza não. E tratem de estudar também, né? Isso aí. Não para no tempo. E aqui, para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo aí, que foi muito rico aí nas informações que você trouxe, qual que seria aí o fechamento sobre esse tema Revolução 4.0? Qual que seria o recado assim que você mais gostaria de deixar aí para todo mundo que acompanha a Log Conference e que você gostaria que isso fosse disseminado, nessa importância, o seu recado sobre a Revolução 4.0? Eu acho que a questão é essa, abrir-se para o novo sempre, a gente está sempre aberto para ouvir, sempre aberto a ouvir sugestões, críticas, né? Eu acho que a crítica, ela transforma, né? Ela é super importante. A Revolução 4.0, ela vem para, de fato, assumir um papel nesse momento aqui no Brasil de realmente fazer com que as coisas que antes não andavam, elas andem, né? Porque a gente tem agora um motivo mais do que especial para isso. Aos profissionais, eu digo que utilizem mais a curiosidade, né? Participem de mais eventos, entre diariamente no LinkedIn, conversem com as pessoas. Eu estou ali, não estou todos os dias, quase sempre, todos os dias eu estou, mas nem todos os dias eu estou compartilhando conteúdo, mas esteja ali, esteja acompanhando, esteja criticando, enfim,
e se envolvendo nos processos, que eu acho que isso que é super importante, tá? Agradeço, Vivi, pela participação, coloco-me aqui à disposição para qualquer tipo de dúvida, questionamento, e estamos juntos, vamos transformar essa realidade aí que está por vir, tá bom? Isso aí. Obrigada. Rosana, também gostaria de te agradecer pela disponibilidade de tempo, pelo compartilhamento de conhecimento, né? Convido a todos para seguir Rosana lá no LinkedIn, sempre está postando excelentes artigos, excelentes reflexões aí, que vão fomentando essa revolução 4.0, que está mais do que emplacada, e a gente só precisa entender isso e assumir isso como um fato, né? Então, agradeço muito sua disponibilidade de agenda, de estar aqui com a gente, trazendo toda a sua experiência, a sua bagagem. Agradeço também a todos os patrocinadores, né, desse evento aqui, 100% gratuito para o público de logística e supply chain, que nos apoia divulgando, e com esse propósito aí de trazer conhecimento, você e como todos os outros palestrantes também, que são os maiores apoiadores e realizadores desse evento aqui para a gente, viu? Muito obrigada mais uma vez. Legal. Por todo o apoio. Obrigada, a gente se fala. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.